Olá, aqui Francisco a falar-vos de Aveiro. Queria falar-vos sobre os 3 anos de invasão da Ucrânia e 11 anos de guerra. E também como o Donald Trump destruiu 80 anos de democracia americana. Aliás, vamos começar pela última porque posso dar o contexto um bocado mais rapidamente. Porque o que se passou é que desde o final da Segunda Guerra Mundial que os Estados Unidos definem a sua hegemonia, não império, os Estados Unidos não têm império, têm uma hegemonia, é diferente do império, podemos falar dos Estados mais tarde, mas o que acontece é que a política externa americana tem sido definida por uma forte rede de aliados e por um domínio dos mares, um bocado uma expansão do conceito britânico de uns séculos antes. Ou basicamente castigar os aliados americanos por o serem, o Donald Trump basicamente conseguiu acabar com isso. O que eu quero dizer com isso é que, voltando um bocadinho atrás, quando os Estados Unidos se estabeleceram como uma potência dominante no mundo após a Segunda Guerra Mundial, foi basicamente a iniciativa americana que levou inclusive à criação das Nações Unidas. E nesse contexto, o objetivo dos Estados Unidos era criar então esta rede de aliados que lhes permitiria fazer frente à União Soviética e estabelecer-se como uma hegemonia a nível global. Não que os Estados Unidos não tivessem tentado o jogo do colonizador, ou ocupar as Filipinas e Cuba e a Libéria. Contudo, esses planos basicamente falharam miseravelmente e, indo para a Primeira e para a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos tiveram que rever a sua política externa. Portanto, acabando-se a Guerra Mundial, derrotando o Japão e a Alemanha e a Itália, a ideia passa a ser de, em vez de impor a vontade americana pela força, basicamente usar a força americana como uma espécie de chapéu de chuva contra ameaças que os seus aliados veem. Isto basicamente levou à criação da NATO, levou à criação de bases americanas em países aliados, na Alemanha, no Japão, etc., para proteger esses países de ameaças externas. Este chapéu de chuva, extremamente poderoso como ele é, permitia então que esses aliados não precisassem de investir tanto em defesa. Fizeram-no, mas com o tempo foram diminuindo esse investimento e investiram noutras coisas. Houve uma melhoria das condições de vida, investimento em setores civis, etc. Tudo à conta do chapéu de chuva militar americano. Isto faz com que os aliados americanos não só se envolvam com os Estados Unidos no comércio, o que gera prosperidade para os dois lados, mas basicamente também ficam dependentes, é como uma droga, não é? Ficam dependentes do armamento americano para se defenderem, tanto para comprar para si mesmos, como para mostrar aos seus inimigos, caso eles comecem a importuná-los. Ora, com o Donald Trump e a sua posição anti-NATO, e é basicamente a exigir que os seus aliados passem a investir na sua própria defesa e os americanos se retraiam, o que estamos a fazer é uma demonstração da inutilidade americana na promessa dos últimos 80 anos. O Donald Trump está a dizer: nós não vamos proteger mais ninguém. Isso parece uma coisa lógica, não é? Estamos a investir tanto na defesa dos outros, porque é que vamos investir nessa defesa, gastar vidas americanas, etc., quando eles gastem o seu dinheiro e façam a defesa deles próprios. Correto. Agora, eu vou investir então na minha defesa, vou sacrificar as vidas do meu país para defender o meu país. Eu não preciso dos Estados Unidos para nada. Basicamente é isso que acontece. Eu não preciso dos Estados Unidos, porque o chapéu de chuva deles já não está cá para me proteger. Então o que é que isto significa? Significa que eu vou ter que procurar outros aliados que tenham interesses comuns, inclusive na defesa, inclusive no comércio, ainda por cima com a questão das tarifas que o Trump ameaçou. Mas o que isto quer dizer é que, se os Estados Unidos se tornam inúteis no panorama global, então os restantes países podem perfeitamente refazer a política internacional sem necessidade dos Estados Unidos. Ou seja, todo o investimento que os americanos fizeram em defesas mútuas, em proteção das suas frotas, inclusive as suas frotas mercantes,
e todo o dinheiro que era feito à conta disso vai desaparecer. Porque pensamos mesmo nisso, por exemplo, a questão de os aliados americanos terem que investir na defesa e comprar armamento americano. Já não vão comprar armamento americano. Há programas que ainda estão em funcionamento, mas na conversa dos últimos anos e sobretudo do último mês, tem levado a um maior foco, por exemplo, na Europa, no maior foco de projetos europeus, armamento europeu e no que respeita à Ucrânia, e já vamos para lá, de um aumento do foco na defesa da Ucrânia. Desse aspecto, os Estados Unidos começam a ficar basicamente inúteis. Não vai ser assim tão rápido, basicamente vai demorar muito tempo até os Estados Unidos realmente desaparecerem do panorama global. Mas isto marca esse processo. Ora, há um outro aspecto também importante. Os Estados Unidos, o povo americano está um bocado cansado de ser a polícia do mundo. Este retraimento dos Estados Unidos não é uma coisa só de Donald Trump. Portanto, Donald Trump está basicamente a dar a machadada final na hegemonia americana a nível global. Ele está a ir atrás também de um sentimento que tem permeado na política americana. Seja, não é só, como digo, não é só ele. Mas o que isto quer dizer é que este retrair que os próprios americanos desejam vai destruir a influência dos Estados Unidos no mundo. E vai diminuir os Estados Unidos como uma potência com efeito global. E vão deixar de ser a superpotência para passar a ser uma potência. É a oportunidade da União Europeia se erguer como outra potência. Porque vamos deixar de ter um mundo de superpotências para passar a ter um mundo de potências. As coisas estão mais equilibradas. Quer dizer que vai ser um mundo mais perigoso. Porque com os Estados Unidos, com este super chapéu de chuva, com esta potência militar avassaladora, ninguém estava disposto a fazer uma guerra em grande escala. Com o retraimento americano, vimos que esses conflitos começaram a surgir outra vez. Temos a questão da Ucrânia, que já vão, eu diria que já vão em 2 milhões de mortos entre militares e civis. O que Trump diz que os ucranianos têm sofrido milhares de baixas. Não é errado, mas não é baixas militares, são baixas civis. Os números oficiais saberemos só muito depois desta guerra acabar, mas como eu disse, só o cerco de Mariupol deve ter morto centenas de milhares de pessoas. Foi o pior incidente, também temos de ter isso em conta, mas os russos já vão em quase 1 milhão de mortos e estamos a ver que há um potencial para guerras como a guerra da Ucrânia se tornarem guerras normais nas próximas décadas. Vamos à Ucrânia. A Ucrânia então, 3 anos de invasão geral pela Rússia, 11 anos de guerra. Um pequeno relembrar, já falei nos vídeos, em 2014, quando saiu a revolta de Maidan e a expulsão de políticos e influenciadores políticos pró-russos, a Rússia teve que reagir porque queria a Ucrânia na sua esfera e a Ucrânia está realmente a fugir para a esfera europeia, daí a importância também da Europa se começar a portar como uma potência. Com isto, o que é que temos? Temos a questão de que, o que aconteceu aliás? Revolta Maidan, a Rússia reagiu, a Rússia invadiu a Crimeia e a Rússia, mediante milícias e soldados disfarçados de milícias, tentou invadir o Donbass. Falharam miseravelmente no Donbass. A Crimeia correu bem para eles, infelizmente. Durante 8 anos esta guerra esteve congelada, com tiroteios e mortes, mas sem avanços e movimentos. Então em 2022 a Rússia fez a invasão em grande escala e como disse o Georges do Ukraine Matters, a invasão não era suposto durar 3 dias, isso é uma espécie de mito. Era suposto estar em Kiev em 3 dias, mas não iam conseguir conquistar toda a Ucrânia em 3 dias. Eles não tinham essa ideia. 2 semanas, estavam a contar com 2 semanas mais ou menos. O que se passou foi que a Ucrânia defendeu-se. Zelensky famosamente disse que não precisava de boleias, precisava de munições. E depois então tivemos o arrastar este conflito e dos milhões de mortos que eu falei ainda há bocadinho. Ora, estamos em 2025, o mundo está cansado disto, há milhões de mortos e está-se a falar de paz. O que é a paz na Ucrânia? É uma questão complicada. O que torna a questão complicada não é a necessidade da paz,
O que é que isso significa? Porque a ideia de os ucranianos concederem o território que os russos capturaram é grandemente problemática por vários motivos. Primeiro, os ucranianos não vão ceder território. Isso, com toda a destruição, todas as mortes, todo o caos político que isto gerou, não estou a ver que o povo queira realmente desperdiçar todo esse sacrifício. Ponto 1. Ponto 2. A ideia de que a Rússia pode manter territórios, como diz a administração Trump, significa que qualquer país que queira conquistar território vizinho, bem, tem carta banca. Se eu invado um país, morrem milhões de cidadãos do meu país, mas consigo manter alguns territórios, então quer dizer que vale a pena, independentemente de quem eu sacrifique para o fazer. Portanto, amanhã vamos ver a China, vamos ver a Índia, vamos ver os Estados Unidos e qualquer país que tenha ambições territoriais a fazê-lo, ou seja, a tal era de conflitos imensos que eu estava a falar ainda há poucos minutos. Já para não falar desta espécie de criação, desta versão estranha de uma aliança entre potências expansionistas, China, Rússia e Estados Unidos, todos os países, como na mais recente votação nas Nações Unidas tentar penalizar a Rússia, que os Estados Unidos praticamente puseram-se do lado da Rússia, que é absolutamente hilariante, do modo mais triste possível. E para a Europa, uma paz condicional contra a Ucrânia significa que o sonho europeu falhou e vamos todos a passar a ser colónias americanas, ou russas, ou chinesas. Está na hora realmente da Europa se erguer, de demonstrar que quer defender-se e quer integrar-se. Eu já disse várias vezes, Federação Europeia é o futuro. Se os países da Europa continuarem a resistir a federalizarem-se, estão basicamente a matar-se a si mesmos, porque um país de 20 milhões de habitantes, ou de 40 ou de 50, não consegue resistir à influência de países de 400 milhões, de 1,5 bilhão de habitantes. É impossível. Uma Europa de 800 milhões de habitantes consegue ter peso político e económico para se estabelecer como uma potência mundial. Um país europeu solitário é uma colónia de outro país qualquer. Não venham com tretas, não vamos tentar ilusões de que já fomos grandes colonizadores, já tivemos frotas. Isso foi no passado. O futuro da Europa é a união ou a morte. E o que estamos a ver nos Estados Unidos e nestes 3 anos de invasão da Ucrânia é exatamente isso. Vamos viver num mundo de potências, vamos viver num mundo de blocos políticos grandes e quem estiver fora está morto ou colonizado. É o que temos.